Bom dia a todos, vamos para mais um estudo da nossa lição da Escola Sabatina. Eu espero que você esteja bem. Acaso você não esteja bem, vamos colocar aí no final do vídeo uma oração. Vamos entregar aí a nossa vida a Jesus todos os dias, que Ele faça resplandecer a sua palavra, a sua luz em meio às trevas, em meio às diversidades. Somente Cristo é o título da lição, somente a graça, né? Sempre foi graça. Quero deixar bem claro para você, sempre foi graça. Nunca existiu um período onde a lei salvava e aí depois houve um período que Jesus Cristo veio que a graça salvasse. Não existe isso. Tire isso da sua cabeça que foi sempre a graça de Deus. Sempre será a graça de Deus. Não existe méritos em nós mesmos, não existe méritos para ser salvos. Existe a graça, existe Cristo. Desde a eternidade, quando Adão e Eva pecaram, Cristo já tinha estabelecido o plano da redenção. Satanás não pegou Deus de surpresa. Eu fico imaginando a conversa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá? Eu pensando, não tem nada escrito na Bíblia não, tá? É eu pensando aqui que quando eles estavam em reunião, eles vão pecar. E ali eles já tinham estabelecido o plano. O Deus eterno vai ter que descer e vai ter que morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Então o Deus eterno iria morrer no lugar. Deus sabia de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Deus nos criou para preencher o céu. Deus nos criou, Deus não criou você para sofrer. Deus não criou você, por mais que soframos perante a nossa vida, Deus não nos criou só para comer, para beber, para crescer, para multiplicar, só para ter filhos, não. Deus, Deus nem poderia existir, mas Deus permitiu que você existisse. Porque Deus, você tem o seu lugar no céu. O seu lugar está lá. E a única pessoa que pode tirar o seu lugar não sou eu, não é o seu vizinho, não é o seu amigo. A única pessoa que pode tirar o meu lugar que está reservado sou eu mesmo. Sou eu mesmo, responsável por me tirar do céu. Pense nisso. Sempre foi graça. Vamos lá? Romanos, eu vou ler aqui com você só um capítulo e um versículo. Você pode estudar aí na sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Aí depois tem Romanos capítulo 3, versículo 23. Depois Romanos 5, versículo 8 ao 10. E Romanos capítulo 6, versículo 23. Eu vou ler para você Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Você entende? Vou ler de novo o verso 24. E sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus proporciona a salvação como um dom. O seu Espírito, o Espírito Santo, leva-nos a aceitar pela fé o que Cristo tão livremente providenciou através da sua morte na cruz do Calvário. Jesus, o divino Filho de Deus, ofereceu a sua vida perfeita para expiar os nossos pecados. A justiça divina requer obediência perfeita. A vida perfeita de Cristo ocupa lugar da nossa vida imperfeita.
A lei divina que quebramos condena-nos à morte eterna. A Bíblia é clara. Devido às nossas escolhas pecaminosas, ficamos aquém do ideal de Deus para a nossa vida. Pecamos sozinhos, não podemos satisfazer as exigências justas e corretas e de um Deus santo. Como resultado, merecemos a morte eterna. Mas a boa notícia, o apóstolo Paulo assegura-nos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Jesus Cristo nosso Senhor. É um dom imerecido. Se fosse pelas obras ganhá-la, a gente não iria ganhar. Se há uma verdade que sobressai do Evangelho é de que não podemos ganhar, a gente não pode, é de que não podemos ganhar a salvação, né? A gente, o que quer dizer com ganhar a salvação? A gente fazer uma coisa para ser salvo. Não, eu tenho que guardar toda a lei certinha, sem quebrar um mandamento, porque senão eu não vou ser salvo. E eu não estou falando aqui para você não guardar o mandamento, para você não ser obediente à lei de Deus. Eu só estou falando que não existe uma troca minha do Ricardo que vai me habilitar para o céu. Existe o ao contrário. Quando Cristo entra na sua vida, existe uma resposta à obediência. Quando Cristo entra, existe uma resposta, existe uma mudança. A gente não vai viver mais do mesmo jeito que a gente vivia, né? Isso é claro, né? Então são consequências que vão acontecendo quando aceitamos a Cristo. Quando Lutero leu o Novo Testamento, ficou maravilhado com a bondade de Deus. Ficou espantado com o desejo de Deus de salvar a humanidade. A visão popular ensinada pelos líderes da igreja naquela altura era que a salvação era em parte um trabalho humano, em parte um trabalho divino. Lutero descobriu que a morte de Cristo na cruz completamente suficiente para toda a humanidade. Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento que ele tinha, tratamento a que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinham participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos era destinada para recebermos a vida que ele pertencia. Que poderosa e belamente escrito resumo do Evangelho, que pudéssemos ser justificados por uma justiça na qual não tínhamos parte. Que promessa! Se a salvação é a obra de Deus em Cristo, que papel tem as suas obras na vida cristã? Né? Se a gente não é salvo pela lei ou pelas nossas obras, em que as nossas obras são importantes? Como é que podemos afirmar a importância da boa obra na sua experiência, mas sem se tornar fundamento da sua esperança, né? É isso que não pode acontecer. A gente não pode colocar as nossas obras como fundamento, como mérito. Jesus, eu ajudo o pobre, eu dou alimento, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu não roubo, eu não mato, eu sou uma pessoa boa, então só por isso eu tenho um mérito do céu? Não. As boas obras são as consequências e a gente nunca pode colocar as nossas obras perante Deus e falar, eu fiz tudo isso, agora eu mereço. A gente não merece nada. É que o mundo coloca na sua mente que você merece muita coisa e talvez a gente não está merecendo nada. O mundo, a gente está em inimizade com o mundo. A gente está andando na contramão do mundo. Você entende isso?
Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Vamos orar para que Deus nos dê sabedoria. Querido e bondoso Deus, obrigado por mais um estudo, obrigado pela sua palavra. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.